A paz do Senhor Jesus. Segunda-feira de novo e bem-vindo a você no devocional do Simply Pentecostal, aonde eu não trago uma palavra de um sentimento meu para você. No entanto, nós abrimos juntos a palavra de Deus, estamos seguindo o Evangelho de São Lucas e esperamos que Deus possa fazer algo desta palavra ser esclarecido, algo a gente vai aprender historicamente, algum sentimento do Senhor vai vir ao nosso coração. Essa é a nossa esperança, é por isso que nós continuamos seguindo a ler e a meditar na palavra de Deus. E nós terminaremos, portanto, hoje o capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 15. E se você já tem a sua Bíblia nas mãos, vamos colocar os nossos corações ligados no céu e ler este trecho da palavra de Deus. 3 de Lucas, versículo 15 em diante. A Bíblia diz o seguinte: E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E a partir do versículo 23, nós vamos encontrar uma das duas genealogias do Novo Testamento. No Novo Testamento nós só encontramos duas. Uma está aqui no livro de Lucas, capítulo 3. E se você olhar aí no título desta parte, você vai encontrar o título, né, genealogia de Jesus, e você vai encontrar a citação da outra genealogia, que também é de Jesus, que está no livro de Mateus e no primeiro capítulo. E eu não vou ler todos os nomes aqui com você, né? Deixo você à vontade se quiser passar por todos eles. No entanto, vou mencionar somente duas coisas interessantes deste texto. A primeira coisa está no versículo 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E ali continua Eli e Matate e assim por diante. No entanto, Eli não era o pai de José, entende-se que esta genealogia de Lucas era a genealogia de Maria. A genealogia de Mateus, você vai encontrar que José também é o que está nomeado lá, por questão do costume, né, dos escritos da genealogia. No entanto, Eli era o pai de Maria. O segundo detalhe que eu quero nos lembrar, aproveitando para aprender alguma coisinha aqui, né, irmãos? A gente vai trazer alguma coisa de devoção logo em um minuto, mas no versículo 31 você vai encontrar o filho de Davi mencionado nessa genealogia de Lucas sendo Natã, e não Salomão, que foi aquele que herdou o reino. Então, você veja que o filho de Davi mencionado nesta genealogia é Natã. E por último, no versículo 38, que termina este capítulo, você veja aí, vou ler com você. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Portanto, esta genealogia, ela trata desde Jesus até Adão, mostrando Jesus como o filho do homem, né? Alguma menção ainda no Novo Testamento chama ele de o segundo Adão, mas aqui traçando ele diferente da genealogia de Mateus, quando nós formos ler, mas eu já posso adiantar que essa genealogia começa em Abraão, portanto, começa na promessa de Deus.
e há uma diferença também no filho de Davi. Enfim, essa genealogia de Lucas, ela leva de Jesus até a pessoa de Adão, sendo o homem criado por Deus. Outra coisa muito interessante da gente descobrir é que se nós temos de Jesus a Adão e contamos quantas são as gerações, é interessante que a outra genealogia até fala de tal pessoa, são 14 gerações, nós podemos ter uma ideia, não precisa, mas uma ideia de quantos anos existe a criação daquilo que nós conhecemos. O Gênesis, os primeiros capítulos, relatam a criação de todas as coisas. Quando Deus criou a terra, o universo, tudo aquilo que nós conhecemos, a criação existiu em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E você sabe como parte dessa criação foi o homem, não é? A coroa da criação, criados de uma maneira especial, a sua imagem e semelhança. Esse foi Adão. E se você traçar o número de pais para filhos, portanto, de gerações, a gente tem uma ideia do tempo, desde a criação até o tempo de Jesus, e de Jesus para cá, o calendário romano começou do zero. Nós estamos hoje no ano 2023, depois de Cristo, então sabemos bem que desde o seu nascimento, aproximadamente, ainda que alguém possa dizer para lá e para cá dias, seja 2023 anos. Amém? Voltando ao texto agora mais devocional, de tudo que eu li aqui, com certeza o batismo de Jesus, a realidade da declaração bíblica das 3 pessoas da Trindade aparecendo nesse texto é sempre algo que eu me alegro em ver. No entanto, eu vou deixar com você somente um versículo, eu não sei qual deles realçou você, e depois, por favor, tome um tempo para meditar naquilo que o Senhor falou, não é, durante essa leitura ao seu coração, um tempo para orar também, estar na presença do Senhor. Mas eu quero deixar com você no versículo 16. No contexto do 15, as pessoas estavam se perguntando nos seus corações, ninguém tinha coragem de dizer, mas todo mundo nos seus corações perguntava, será que João é o Cristo? Né? Havia uma expectativa, ele estava agora, enfim, acabamos de ler nos capítulos 2 e etc., sobre todo o milagre que circundou, não é, o nascimento, a promessa de João Batista, o milagre de uma mãe estéril, já idosa, o pai que ficou sem falar, mudo até o nascimento, deu um nome que era diferente, enfim, toda aquela realidade que nós já temos estudados. Agora, João aparece no deserto, falando palavras fortes e batizando as pessoas o batismo do arrependimento. E aí as pessoas, diz o texto bíblico, que estavam no seu coração pensando, se questionando se ele era o Cristo. Mas João abriu a sua boca, né, usado por Deus mais uma vez e de maneira extraordinária, é isso que eu gostaria de chamar a atenção para nós, que falou alto ao meu coração, dizendo, em verdade, eu vos batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das alparcas ou sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos irmãos, neste texto, João Batista, ele fala sobre a pessoa de Jesus. Nós entendemos que ele foi escolhido por Deus para ser o precursor, aquele que veio adiante de Jesus, como nós já aprendemos, para preparar o caminho do Messias, para que o povo estivesse pronto, mais disposto para receber a mensagem do seu Messias, de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. E ele diz claramente, este que vem após mim, então ele já esperava, ele tinha o entendimento da sua missão de preparar o caminho do Messias, ele diz claramente, e ele é mais poderoso que eu, coloca-se numa posição de humildade aí, mas eu realço que ele diz profeticamente, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu digo com tanta ênfase a palavra profética? Porque no contexto da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus como um menino, até mesmo do seu ministério, não há nem menção, nem uma expectativa de uma realidade como essa. Para nós hoje da igreja, a igreja pentecostal, sabemos que isso se cumpriu, mas você veja que ele batizar com o Espírito Santo não aconteceu antes nem da sua ressurreição. Jesus primeiro ressuscitou e depois ele enviou o Espírito Santo, ele preparou o povo, ele disse, fiquem em Jerusalém e esperai, né, o revestimento de poder. E que palavra linda, bíblica, aleluia, de uma profecia tão
preciosa, é isto que eu acho tão lindo da Bíblia, preciosidade dos detalhes. Quando João Batista ele é usado em profecia para dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 2 e que vemos a descida do Espírito Santo, Deus permite que aquele salão seja cheio, né? Se ouça um som muito forte como de um vento veemente, e aqueles homens e mulheres que ali estavam olhavam uns para os outros e viam sobre a cabeça um dos outros línguas como que de fogo. E esta menção e esta colocação da realidade do fogo é, junto com o batismo do Espírito Santo, um símbolo muito especial. Nós não vamos falar detalhadamente sobre isso, mas quero somente realçar da realidade das profecias bíblicas. João Batista era um profeta de Deus. E aqui está mais uma vez enfatizado esta realidade quando ele diz, o que vem após mim, ele é mais poderoso que eu. Eu me humilho diante dele, eu não sou digno de nada. Por quê? Porque eu vos batizo com água, uma coisa natural, uma coisa daqui, aleluia. Esse é o poder que eu tenho. Mas usado por Deus e por este Espírito de Deus, ele profetiza de que aquele que vem após mim vos batizará, aleluia, com o Espírito Santo com fogo. E eu agradeço a Deus. Porque aqui no Simply Pentecostal, nós cremos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho Pentecostal. Porque foi Deus quem prometeu por Joel. Foi Jesus quem os mandou esperar por ele. Lucas 24:49 diz, vão lá e esperem. Antes de evangelizar, esperem pelo revestimento de poder. E Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse, essa promessa não é só para vocês, judeus. É para os que estão longe também. Amém? Para todos, não só para essa geração, para os seus filhos, a todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E com este sentimento e essa lembrança, eu vos deixo neste dia, que Deus possa abençoar a sua vida, acalentar o nosso coração com a presença do Espírito Santo. E se alguém ainda que nos ouve não seja batizado no Espírito Santo, possa hoje renovar o desejo de pedir este batismo, que aqui está também um ensino teológico importantíssimo, que quem batiza com o Espírito Santo é a pessoa de Jesus. Tenha um bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.